vamos para a carta de Apocalipse, capítulo 3, versículo do 1 ao 6. E fala assim a palavra de Deus. Nós vamos ficar na NAA, tá bom? Por favor. E ao anjo da igreja em Sardes, escreva: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se, pois, do que você recebeu e ouviu, guarda-o. Arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas, e o vencedor será assim, vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Deus e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, o Senhor, ele começa se apresentando aqui de uma forma muito especial. Aquele que tem os 7 Espíritos, aquele que tem as 7 estrelas, e você tem fama que está vivo, mas está morto. Vamos lá, vamos entender isso aí, gente? A padroeira daquela cidade, chamada Cibele, lembra que a gente mencionou? Qual era a fama daquela padroeira? Que ela tinha poder de ressuscitar mortos. Então, o Senhor já começa se referindo como: eu sou aquele que tem o poder de dar vida. Essa igreja, ela tinha fama de uma igreja viva. Mas, gente, ela era uma igreja morta. Sabe, aqueles lugares que só tem movimento. Até as pessoas trabalham na obra do Senhor, mas você não sente a vida de Deus naquele lugar. As pessoas até estão ali focadas em fazer as suas atividades, em cumprir ali as suas funções, mas você não sente vida. É só aparência, é só casca. Era uma igreja morta. E o Senhor, ele não vai vir buscar uma igreja morta. Ele vai vir buscar uma igreja viva. E algo muito interessante, queridos. Nós temos que olhar para nós e entender que quando o Senhor fala de igreja, Ele está falando também com cada um de nós. Vocês sabiam que tem muitas pessoas que entram e saem, vêm nos cultos, tem presença, mas a vida dela espiritual está morta. Ela não sente a presença de Deus mais. Ela não sente mais ali o Senhor falando. Ela não se quebranta mais na presença do Senhor. Como é que um morto? Morto tem reação? Hein? Aquela brincadeira do vivo ou morto, né? Morto, está morto. Então, uma pessoa morta espiritualmente é uma pessoa que só está conduzindo o corpo para a igreja. Mas ela não sente um quebrantar, ela não se quebranta, ela não sente falta da presença de Deus. Ela ir no culto ou deixar de ir o culto, tanto faz. Ela ler na sua Bíblia, orar ou deixar de orar, tanto faz. É morta espiritualmente. Mas o Senhor é aquele que tem o poder de trazer a vida. E sabe, eu estava escutando uma ilustração, pastor Hernandes Dias Lopes contando uma ilustração, e ele fala que tinha uma igreja que estava assim, que estava morta. E o pastor daquela igreja estava incomodado. Ele estava incomodado. E aí, num culto, ele chegou para os seus irmãos, ali para as suas ovelhas, e falou o seguinte: gente, essa igreja está morta. Então, domingo que vem, eu quero convidar todos vocês aqui, porque nós vamos fazer o funeral dessa igreja. Eu quero a presença de todos, porque essa igreja está morta, então nós vamos fazer o funeral. Algo inusitado, né? E ali os membros ficaram curiosos. E no domingo seguinte, a igreja estava cheia. E para surpresa de todos,
Em cima do altar, imagina aqui, em cima do altar, um caixão. E aí o pastor falou o seguinte: muito bem, agora vocês vão fazer uma fila e cada um vai subir no altar e vai olhar para dentro desse caixão. E no momento que ia subindo um a um, quando olhava para dentro do caixão, aí passava. Aí passava. Pastor, o que tinha dentro daquele caixão? Um espelho. Um espelho. Então, as pessoas estavam se vendo ali dentro daquele caixão. Como você está se vendo? Como está a sua vida espiritual? Aqui o Senhor se apresenta para essa igreja falando o seguinte: eu sou aquele que tem os 7 espíritos. E aí já começa a dúvida, né? Pastora, que negócio é esse de 7 espíritos? Né? O Espírito Santo, como é que 7 espíritos? Nós temos que entender que a Bíblia, ela usa-se, se apropria de símbolos. E o número 7 representa plenitude, totalidade, aquilo que é completo. E 7 também representa as características do Espírito Santo. Onde nós encontramos isso? Eu quero que você... Está ruim o telão aí? Irmão, então abra a sua Bíblia, liga aí o teu telefone que tem a Bíblia para a gente acompanhar. Vamos ver onde fala sobre isso. Isaías 11, versículo 2. Fala assim a palavra de Deus. Nós vamos encontrar as características do Espírito Santo de Deus, aquilo que Ele é, a sua plenitude. Repousará sobre ele, vamos contar comigo, o Espírito. 1, amém? Agora, Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor, amém? Então, ele é o Espírito, tá? Conta aí, ele é o Espírito e tem essas características. Sabe o que é o melhor disso tudo? Esse Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, com essa totalidade, com esse poder. Qual é o poder, pastora, que ele tem? Ele tem o poder de te dar sabedoria, ele tem o poder de te dar entendimento, ele tem o poder de te dar conselho, ele tem o poder de te fortalecer, ele tem o poder de te dar o conhecimento e o temor do Senhor. Então, esse Espírito está dentro de nós. Por que o Senhor se apresenta falando assim? Eu sou aquele que tem os 7 espíritos. Eu sou aquele que tem a plenitude. Gente, lembra que essa cidade tinha fama, que ali, aquela padroeira Cibele ressuscitava os mortos. Mas vamos lembrar da criação lá do Éden? Quando Deus formou o homem, como é que Deus formou o homem? Do pó da terra, não é isso? E aí? Para o homem ter vida, o que aconteceu nele? Soprou o Espírito de vida. O Senhor está falando, eu sou aquele que tem o poder de gerar vida. Porque a vida só é gerada mediante o poder do meu Espírito. Vocês, na verdade, estão mortos. Mas eu tenho o poder de ressuscitar. Então, a gente tem que trazer isso para nós. Se a nossa vida espiritual está de mal a pior, se ali, como Paulo fala, examina-se o homem a si mesmo. Se de repente a gente não tem mais ânimo de fazer a obra de Deus, de meditar na palavra, estamos desanimados nessa caminhada, nós temos que examinar a nossa vida e clamar aquele que tem o poder para nos dar força, para nos dar sabedoria, para nos dar ânimo e falar, ressuscita a minha vida espiritual, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Vocês sabem, queridos, que em Ezequiel 37, do 3 ao 5, quando o Senhor libera uma palavra para o profeta Ezequiel, e ali diante dele estava um vale de ossos sequíssimos. E esse vale de ossos sequíssimos estava representando a nação de Israel. A nação de Israel estava conforme aquele vale, mortos, secos, sem vida. E aí o Senhor começa a fazer uma pergunta para o profeta. Vamos ver isso na palavra de Deus? Não tem musiquinha, não? Não tem como botar uma musiquinha? Não tem, não? Amém, Jesus, dá graça.
Vamos nessa. É muita graça, né, irmão? Só ele mesmo. Ezequiel 37, do 3 ao 5. Então me perguntou, filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Então, o Senhor perguntou para o profeta, será que é possível que esses ossos tornem a viver? E aí o profeta falou, Senhor, só tu sabes. E olha só o que Deus continua falando com ele no versículo 4. Então ele me disse, profetize, aleluia, profetize para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e viverão, aleluia. Então só o Senhor tem o poder, quando libera o seu Espírito, trazer vida àquilo que está morto. Ele tem esse poder de levantar a nossa vida. Ele tem esse poder de fazer coisas grandiosas, queridos. E ele fala mais, eu sou aquele que tem as 7 estrelas. E nós já falamos aqui uma vez, o que significa 7 estrelas? Significa as autoridades, os anjos, os pastores, aqueles que estavam à frente dos ministérios. O Senhor estava falando, eu sou aquele que dá o talento, a habilidade, o poder, a autoridade, tudo vem de mim. Gente, essa igreja de Sardes, ela não estava sofrendo perseguição, como em outras igrejas estava sofrendo, né? Onde ali havia uma perseguição, havia martírio. Não, ela não estava sofrendo perseguição. Essa igreja de Sardes, ela não estava com problema de heresias, onde havia outras doutrinas, como nós vimos em outras igrejas, dos nicolaítas. Não era o caso dessa igreja de Sardes. Pastora, qual era o problema dessa igreja de Sardes? O mundo. Essa igreja de Sardes, ela estava sendo contaminada pelo mundo. Havia costumes mundanos dentro da igreja. A igreja estava se corrompendo. Por isso que nós lemos aqui, há poucos que estão com as suas vestes limpas. Porque quando o Senhor fala de vestes, na palavra dele, significa santidade, significa pureza. Então a igreja estava se corrompendo pelo mundanismo. O mundo estava entrando pelas portas da igreja e eles não estavam atentando. Mas o Senhor fala para ele e para nós, eu sou aquele que dá autoridade e tira a autoridade. Vamos ver isso, gente? Daniel, capítulo 2, versículo 21. Olha o que fala a palavra de Deus. Ele é aquele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Por que o Senhor escreve essas cartas? Por que o Senhor escreveu essa carta para ali os líderes de Sardes e hoje é para nós? Para que nós venhamos a nos atentar. Como está a nossa vida espiritual? Será que a gente vai continuar arrastando a nossa vida de uma maneira que não glorifica o nome do Senhor? Uma maneira que está ali sem a presença de Deus? Gente, o que adianta a gente estar dentro da igreja e estar indo para o inferno? O que adianta a gente estar dentro da igreja, mas não ser ali um crente fervoroso, vivo, queimando por Jesus, amém? O Senhor quer nos acender, o Senhor quer nos avivar, aleluia! E ele fala, e você tem fama que está vivo, mas está morto. Mas o segundo ponto que eu quero tratar com vocês aqui, desta carta, é uma carta curta, mas muito profunda, que o Senhor traz uma recomendação. Porque dentro daquela igreja, havia poucos ainda, que ainda não tinham se perdido, mas estavam quase morrendo. Sabe aquele crente que ainda não se desviou, mas está mais para lá do que para cá? E o Senhor fala o seguinte, recupera esses aí, olha só, que eles também não venham se perder. Vamos ver isso? Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 2. Fala assim,
fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer. Porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Gente, eles estavam fazendo as obras, mas não estava agradando a Deus. Agora o Senhor fala o seguinte, olha só, tem pessoas aí que estão no balão de oxigênio, mas cuide para que essas pessoas não morram também. E aí o Senhor nos traz uma palavra que fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 14 ao 18, vamos ver lá? Efésios 5, do 14 ao 18. Fala assim a palavra de Deus. Por isso é que se diz, desperta. Cutuca o teu irmão aí e fala assim, desperta, irmão. Desperta, aleluia. Desperta você que está dormindo, levanta-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Gente, a maioria daqueles crentes já estavam mortos espiritualmente, mas tinha uma minoria, poucas pessoas que estavam no balão de oxigênio, CTI espiritual. Mas eu estou falando, vamos correr para salvar esses aí, pelo amor de Deus, para que todos não se percam. E aí, como é que a gente vai se salvar? Despertando. Despertando, tem que ter um despertamento, se levantar dentre os mortos. Queridos, nós temos que saber até mesmo com quem andamos. As amizades, as conversas que temos. Tem pessoas que vão te levar mais para baixo. A pessoa, quando está mal espiritualmente, ela vai falar só de coisas carnais. Ela vai levar você para fora da presença de Deus. E aí? Você tem que ser um crente cheio do Espírito Santo para não se contaminar e enfraquecer ainda mais. Porque daqui a pouco são dois caídos. Um cego não pode guiar outro cego. E o Senhor está falando, desperta, aviva, levanta. Olha o que ele fala aqui. Versículo 15. Portanto, tenham cuidado com a maneira com que vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios. Como estamos conduzindo a nossa vida? Nós temos que valorizar. Você sabe o que é o presente? É um presente. Não é isso? O dia de hoje, para nós, é um presente. Sabe por quê? A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. A gente não sabe, queridos. Só que muitas vezes nós não pensamos nisso, né? Achamos que vamos ter o tempo para fazer o que for necessário e muitas vezes não prestamos atenção que o tempo está passando e como estamos administrando o nosso tempo. E o Senhor fala, não seja tolo, mas seja sábio, aproveite as oportunidades, desperte, levanta-se. Irmãos, eu posso orar por você, algumas pessoas podem orar por você, mas quem tem que se levantar é você. Quem tem que se levantar somos nós. Quem tem que tomar uma atitude de falar, não, eu não quero mais essa vida morta espiritualmente, eu não quero mais essa vida fria espiritualmente, eu não quero mais se viver dessa forma no raso. Quem tem que tomar um posicionamento somos nós, porque o tempo está passando. E o Senhor está alertando a sua igreja, porque Ele está próximo à sua volta. Ah, pastor, isso eu escuto desde pequenininho, mas você sabe o dia que você vai partir? Nós não sabemos. E quando chegar esse dia, como vai estar a nossa condição espiritual? Amém? E aí ele fala, desperta. Aproveita o tempo, não seja tolo, mas seja sábio. Versículo 16. Aproveitando bem, saberá em que hora virei contra você. Gente, essa igreja tinha fama que estava viva, mas estava morta. Era uma igreja que já ouvia do Evangelho. Já tinha sido instruída na palavra, não eram pessoas leigas, não eram pessoas que nunca tinham ouvido falar da palavra de Deus. Eram pessoas que já tinham sido orientadas, mas o que estava acontecendo aqui?
uma falta de disciplina espiritual. Sabe quando a gente fala, irmão, você está fazendo o teu TSD? Para quem não sabe, né? Você está tendo o seu tempo sós com Deus? Que isso? Todo dia. Você separar um momento na sua casa, onde você arrumar um tempo, mas todo dia você entender que você precisa ter o seu tempo sós com Deus. Ah, pastor, eu pensava que vir só no culto de domingo, quando não chover, quando não tiver uma festa, estava bom. Todo dia, irmãos. Todo dia. O Senhor está falando para essa igreja e fala para nós aí, volta. Volta agora, volta pois, e vai ouvir o que você já recebeu. Vai se alimentar da palavra de Deus. É todo dia. Pastor, eu já li a Bíblia 10 vezes. Leia a 11ª. Aleluia! A palavra se renova todo dia. Ele é um pão diário para nós. Queridos, não tem como o crente ficar forte e vencer o pecado se não se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus que vai nos sustentar. Mas, agora está melhorando, fica mais suave, né, irmão? Poxa! Aleluia! Final da pregação, a glória a Deus. Vamos nessa. Irmãos, olha o que diz a palavra de Deus aqui, Lamentações 3:21. Olha o que o profeta Jeremias, ele falou. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Qual era a condição do profeta Jeremias quando ele escreveu Lamentações? Por que Lamentações? Porque realmente era um livro de lamentações. Era um livro de choro, era um livro de dor, era um livro de lágrimas. Qual era o contexto do livro de Lamentações? A cidade de Jerusalém estava toda destruída. Tudo queimado, tudo destruído. E Jeremias estava lá. E ele estava olhando para aquele quadro de destruição. E só remetia tristeza no seu coração. Só tinha tristeza no seu coração. Sabe quando, em alguns momentos da nossa vida, a gente se encontra num momento desesperador? Às vezes é um laudo de doença, né? Às vezes é uma falência, é um desemprego, ou você abre a geladeira, abre o armário, não tem nada, as contas estão vencendo, e da onde virá a provisão, e muitos ficam desesperados, angustiados. É o casamento que está indo de mal a pior, é a falta de entendimento dentro de casa, é filho rebelde, e você olha assim, meu Deus, que tristeza, que desespero, que angústia. Jeremias estava num quadro assim, ele estava dentro de um quadro de destruição. Mas qual foi a chave para Jeremias não se entregar a uma depressão, a não desejar a morte? Ele falou o seguinte, eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Aleluia! Jesus estava falando para essa igreja de Sardes, olha, volta agora para aquilo que você já ouviu, volta a ter comunhão com a palavra de Deus, volta a se alimentar da palavra de Deus, queridos. É a palavra de Deus que nos coloca de pé. O justo viverá pela fé. Como o justo vai viver pela fé? Da onde vem a fé? Como provém a fé? A fé vem mediante a ouvir e a ouvir a palavra de Deus. Não tem como ser um crente forte que não se alimenta da palavra. Hoje eu estava fazendo meu devocional e aquela passagem que o Senhor fala para Abraão, para Deus, há algo impossível? Não é isso? A promessa de Isaac, Sara riu. Ele, como eu vou gerar? Já sou velha, meu marido é velho. Por acaso, há alguma coisa impossível para Deus? E aí, quando você vê, isso não é conto de carochinha, gente. A palavra não é historinha para boi dormir. A palavra é a vontade de Deus para nós, aleluia! E aí, quando a gente se alimenta da palavra, a gente se fortalece, a gente se enche, a gente se renova. E Ele está falando para essa igreja, volta agora.
Volta, lembre-se do que você recebeu e você ouviu. Só a palavra nos faz ficar fortes espiritualmente. Só a palavra vai fazer com que a gente não dê brecha para o pecado. Olha o que fala aqui, Salmo 119, do verso 9 ao 11. Salmo 119, do verso 9 ao 11, fala o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Como? Como um jovem, né? Aí, na flor da idade, e muitas coisas que é oferecido, como que ele vai conseguir se guardar puro? Como? Ele fala conosco, observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então, nós vamos observar que essa igreja tinha fama de estar viva, mas estava morta. Por quê? Porque o mundo estava entrando na igreja, o costume do mundo estava entrando na igreja. O Senhor fala para aquela igreja, olha, tem poucos aí que ainda estão se salvando, mas estão quase morrendo. Resgata esses aí. E aí nós aprendemos, desperta, tem que ter um despertamento. E como é que a gente consegue se despertar? Ele fala, volta e vai de novo ouvir aquilo que você já recebeu, vai se alimentar da palavra, e é somente, gente, ouvir a palavra, ouvir e guardar e praticar. Guardar. Ah, eu estou escutando palavras maravilhosas. E aí, quando formos provados? Quando formos provados? A verdadeira prova é a arena da vida. Quando a situação vier, você está guardando a palavra? Você está entendendo quem você é em Deus? Ou você está se deixando levar pelas circunstâncias e aí está morrendo espiritualmente? Para que não haja morte, a palavra tem que estar viva dentro de nós. Nós temos que entender e guardar essa palavra. É o segredo da nossa vitória. Qual foi o segredo da vitória de Josué, gente? Olha o que a palavra fala aqui, Josué 1, versículo 8. O Senhor dando a orientação para Josué. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Qual o segredo da nossa vitória? Quando a gente entende a palavra e quando a gente obedece a palavra. Pastora, mas tem hora que é difícil. Tem hora que, não sei não, parece que o capiroto se levanta, né, para vir me botar para baixo. Sabe o que eu penso? Quando acontece essas provações na nossa vida, é uma oportunidade de mostrarmos que somos crentes. Já parou para pensar nisso? Quando vem a tentação, quando vem a afronta, quando vem ali o desafio, quando o calo aperta, quando alguém te ofende, quando alguém é grosseiro com você, quando alguém te maltrata, se você está ligado com a palavra e está guardando a palavra no teu coração, é uma oportunidade de você falar, eu sou crente, aleluia. E aí ele falou para Josué, você quer vencer, Josué? Você vai ter que enfrentar muitos reis aí. Tem uma promessa de uma terra, mas você vai ter que guerrear. Você está preparado? O Senhor não deu ali um arsenal de guerra para Josué, como mísseis superpotentes, canhões, armas do último tipo. A maior arma que nós temos para vencer o mundo, as provações, é a poderosa palavra de Deus. Aleluia! Ele falou para Josué, medita na minha lei, dia e noite, tenha cuidado para fazer conforme está escrito, porque se você obedecer,
você vai fazer prosperar o seu caminho. Aleluia! Você vai prosperar. Por quê? Porque a palavra não pode voltar vazia. Se estamos vivendo a palavra ela não volta vazia. Mas à medida que ela é liberada, ela faz ali, ela opera o resultado, gente. Então, amados, isso é o amor de Deus por nós. O Senhor nos ama tanto, que não quer que a sua igreja morra no meio do caminho. O Senhor nos ama tanto, que quer uma igreja viva, vibrante, atuante na presença dEle. E Ele fala, vigia, vigia. Ouça a palavra, guarde a palavra. E outra coisa que Ele dá orientação, arrependa-se. Irmãos, nós temos que ter essa consciência. Se percebermos que ferimos o coração de Deus, sabe, a gente tem que ter humildade de coração. Qual é a humildade? Senhor, me perdoa. Eu agi de uma forma insensata, tola. Eu agi de uma forma que não agrada o teu nome. Eu me arrependo dessa atitude. A tua palavra não está, sabe, isso está contra a tua palavra. Essa situação que eu fiz, essa atitude está contra a sua palavra. Eu me arrependo. Amém? Porque quando nós nos arrependemos, o Senhor libera perdão para nós, gente. Olha o que diz aqui 1 João, no capítulo 1, do versículo 8 ao 10. O Senhor veio para nos resgatar. Ele quer resgatar uma noiva limpa, adornada, com as suas vestes puras. Aleluia! Não contaminadas com o pecado do mundo. Ele fala aqui para nós, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Agora, gente, versículo 9, olha a bênção. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, nós temos que entender que nós temos que estar vigilantes. Satanás, ele vem sutilmente, gente. É muito sutil. Você sabe, eu estava escutando o pastor Hernandes, ele falou uma coisa muito interessante. Algumas pessoas falaram até assim para mim, pastora, não está escrito na Bíblia que não pode beber vinho. Olha só. A Bíblia fala para nós não nos embriagarmos. Ah, pastor, então um pouquinho pode? Se isso te levar à devassidão, à perdição, não faça isso. E o pastor Hernandes, ele estava falando algo muito interessante, uma lenda que ele escutou, e tem muita verdade nisso, eu quero compartilhar com vocês. Ele fala assim, que o álcool é como se fosse a mistura de sangue de alguns animais. Primeiro, o sangue do pavão. A pessoa bebe e ela começa a se achar, né? Poderosa, exuberante, né? Aparentar, chamar atenção, não é isso? Mas logo depois, vem o sangue do leão. A pessoa fica brava. Qualquer coisa, arruma briga, confusão, é briguenta, é macho, é macha. É o sangue do leão. Daqui a pouco, é o sangue do macaco. Começa a fazer macaquice. Pagar mico. É uma vergonha. Uma vergonha. Tem pessoa que se suja todo, anda urinado. Vergonha. Pagar mico. Macaquice. Todo mundo rindo. Qual é o quarto sangue, pastora? É o sangue do porco. Foge disso. Por que o sangue do porco? Daqui a pouco está enfiado na lama. Um abismo chama outro abismo, irmãos.
E aí nós temos que vigiar. Por que a gente vai dar ocasião à carne? Se aquilo ali pode trazer para nós uma perdição, uma devassidão. Essa igreja de Sardes estava começando, não, pode. Ah, pode, vamos fazer, pode. E ela morreu espiritualmente. Tinha poucos que estavam quase na balão de oxigênio, poucos, raros. E assim é. O pecado vai entrando sutilmente. Todo mundo faz. Faz também. O que tem? Daqui a pouco você pede perdão, está tudo certo. Irmão, a gente não pode brincar com as coisas de Deus. Porque Ele fala que tem os olhos que tudo vê, os olhos dele são como chama de fogo. Amém? E aí, quando a gente se volta para a palavra, o nosso coração se enche da presença de Deus e vem o temor, e o temor é o princípio da sabedoria. Aleluia! Para nós não nos perdermos no meio do caminho. Olha o que ele fala aqui, Mateus 26, 41. Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Irmão, Sansão, lembra de Sansão? Fortão. Sansão, gente, o homem era um terror. Tinha ali sobre ele uma unção poderosa. Matava vários homens. Ele foi levantado como juiz. Ele foi levantado para defender a sua nação. E o que aconteceu com Sansão? Ele começou a permitir algumas coisas entrarem, se perdendo aos poucos, até o momento que se deitou com Dalila. E ali foi a derrota de Sansão. O diabo é assim. O diabo, irmãos, muitas vezes não vai aparecer para a gente com rabo, com chifre, e falando, eu sou o diabo. É sutilmente. É sutil. O pecado é gostoso? É. Mas qual o fim? Qual o salário do pecado? A morte. Então, o Senhor está falando para nós, para essa igreja, para nós, vigiem. Vigiem. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. Aquilo que você percebe que ainda não está bem, foge dessa ocasião para o pecado. E aí nós vimos que Sansão caiu e morreu devido a essa fragilidade. E agora a gente vê no outro ponto quem? José do Egito. José do Egito, quando a mulher de Potifar o seduziu, o que ele fez? Meteu o pé. Ele tinha o Espírito Santo nas pernas, irmão, correu. Porque se ele não corre, se ele fica mais um pouquinho ali... Ah, irmão. Da carne, foge. E aí, para nós fecharmos essa palavra, o Senhor fala para nós aqui que Ele vai buscar uma igreja com as suas vestes alvas, com as suas vestes brancas, aleluia. O que significa isso, querido? Significa santidade. Significa que nós temos que entender que o pecado não vai herdar o reino dos céus. Amém? E esse é o momento de nós entrarmos na presença de Deus com o coração quebrantado e falar, Senhor, me ajuda nas minhas fragilidades. Vocês sabem que Ele se apresentou para essa igreja falando, eu sou aquele que tem os 7 espíritos, eu tenho o poder para ressuscitar vocês. Se por acaso em alguma área está morta, eu tenho o poder para ressuscitar. Lá em Romanos fala que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele é aquele que nos ajuda. Paulo, ele certa vez, ele reclamou, ele não reclamou, mas ele orou a Deus, ele orou e falou, Senhor, há algo na minha vida, um espinho na minha carne. Por 3 vezes eu já orei o Senhor e essa situação não resolve. E aí o Senhor falou para ele, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando tu pensa que está fraco, eis que te faço forte. Aleluia! Tem situações na vida que nós vamos passar. Mas isso não pode ser ocasião para pecar, irmãos. Pelo contrário, aí que nós temos que buscar mais ao Senhor e pedir força a Deus para vencer. Cada um de nós tem suas dificuldades. Mas Ele vai vir buscar a sua noiva adornada. Amém?
Ele fala aqui para a gente concluir essa carta. Apocalipse 3, versículo 4 ao 6. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim, vestido de branco. De modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós somos a noiva do Senhor, amém? E o Senhor é o noivo. No casamento, quando a gente vai assistir um casamento, geralmente, normalmente, a noiva entra de branco, não é isso? Por que a noiva entra de branco? Significa pureza, significa que ela se guardou para o seu noivo, que ela está ali adornada para receber o seu noivo. Alguém já foi a algum casamento que a noiva entrou toda suja de lama? Alguém já viu isso? Seria um horror, né? Irmãos, eu já tive uma coisa que aconteceu terrível, né? Nós fazíamos casamentos comunitários lá na igreja, logo assim no começo. E aí tinha uma irmã que a gente ajudou, conseguimos um vestido de noiva para ela. No dia do casamento, irmãos, meu Deus do céu, eu nunca vi aquilo. Acho que ela levantou da cama e botou a grinalda e foi. O vestido estava igual que passou na boca do boi. De verdade. O cabelo estava igual o sol. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Uma coisa assim, espantosa, que a gente não está esperando, né? A gente espera a noiva bonita, adornada. Mas o que tinha acontecido, né? Deus revelou ao pastor depois. Na semana do casamento, ela havia traído seu esposo. Irmãos, o Senhor vai buscar uma noiva adornada. Como é que a gente vai manter as nossas vestes alvas? Buscando a face do Senhor, pedindo ajuda ao Espírito Santo. A santificação é um processo. É todo dia entendendo que tem algo em nós que precisa ser retirado, ter essa humildade de coração. Que nós não somos perfeitas, eu não sou perfeita. Nós temos que entender que precisamos da graça de Deus todo dia, mas temos que ter um coração quebrantado e buscar a presença dEle. Porque sem santificação, ninguém verá o Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus, Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha o que fala Eclesiastes 9, versículo 8. Que as suas vestes sejam sempre brancas e que nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, a unção, a graça, o poder. Olha o que o Senhor fala para nós em Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas, vi, e eis que grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele fala nessa carta que ao vencedor, vamos colocar lá, Apocalipse 3, versículo do 4 ao 6 de novo. Vamos botar no 5, isso. Ao vencedor, assim, vestido de branco. E o que acontece quando você está com as suas vestes preparadas para esse casamento? Ele fala, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Gente, quando a pessoa morre, naturalmente falando, ela vai para um livro chamado, como é?
Obituário, não é isso? O nome desse livro? Alguém sabe aí certinho? Obituário, né? E aí, se essa pessoa recebia salário, lá no banco vai falar assim, não está mais viva, não recebe mais nada, não é isso? Ela não é contada mais entre os vivos. O Senhor está falando que a igreja vencedora, ela vai estar registrada no livro da vida. Aleluia! No livro da vida. E nós vamos viver com Ele eternamente, para a glória do nome do Senhor. Essa é a maior vitória da igreja. Aleluia! Se estivermos com Ele aqui, confessarmos o Senhor aqui nessa terra, Ele falou que vai nos confessar. Ele fala, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. O Senhor vai testificar, Ele é meu filho, Ele é minha filha, diante do Pai e diante dos anjos. Ele tem, ela tem o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia! Oh, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos que estar atentos e ligados. Porque há muitas coisas neste mundo para nos roubar da presença de Deus. Mas como foi mostrado domingo aqui pelo pastor, a igreja vencedora, ela não vai sofrer o dano da segunda morte. Ela não vai passar pela grande tribulação. Ela já vai estar com o Senhor, com o corpo glorificado até a eternidade, para a glória do nome do Senhor. Amém? O Senhor está nos levantando como igreja vencedora. Aleluia! Ibrenjo, Igreja Batista, em renovação espiritual, em Olaria, está sendo levantada como a igreja vencedora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O Senhor está falando à sua igreja. O Senhor está manifestando a sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. A maior vitória da igreja é ter o seu nome registrado no livro da vida. Lucas 10, 20. Quando os seus apóstolos estavam voltando daquela missão, eles estavam todos alegres, porque o Senhor havia liberado autoridade sobre a vida deles. Eles estavam curando enfermos e expulsando demônios, e eles estavam muito felizes. E aí o Senhor fala com eles e fala conosco. No entanto, alegrem-se, não porque os espíritos submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. Amém? Amém? Eu te convido a ficar de pé em nome de Jesus. Eu quero orar nessa hora. Ele está passeando entre nós. Oh, Senhor, o Senhor ama tanto a tua igreja, que o Senhor fala para nós estarmos ali atentos, vigilantes, para nós voltarmos a ouvir a tua palavra e a escutar a tua palavra e a guardar a tua palavra, a nos arrepender das nossas falhas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar pelo teu povo esta noite, eu quero orar pela minha vida. Nos colocamos diante da tua presença, não há outro Deus tão grande, tão maravilhoso como o Senhor. Ao vencedor, aqueles que não deixaram as suas vestes serem corrompidas, sujas pelo pecado, andará com o Senhor com vestes brancas. O Senhor confirmará o nosso nome diante do Pai e diante dos anjos. E o nosso nome estará escrito no livro da vida. Nos ajuda a ser fiel até a morte, Senhor. Nos ajuda a ser fiel até a morte, Senhor. Oh, Senhor, nos livra das tentações, Senhor. Nos livra, Senhor. Deus, tantos banquetes que o mundo oferece. Mas nós não queremos perder a nossa salvação. Senhor, nos ajuda a honrar ao Senhor com a nossa vida, a buscar a tua face enquanto podemos achar. Oh,
Senhor, que haja uma fome, que haja uma sede, que haja um anseio por mais da Tua presença, Senhor. Nos livra do mal, nos livra da tentação, nos limpa, nos ajuda, Pai. Ajuda os Teus filhos. Nós chamamos, ó Deus. Toma o primeiro lugar. Toma o primeiro lugar. Nos enche com a Tua presença, Senhor. No nome de Jesus. Aleluia.